Bom dia, amigos. Cá estamos nós para mais uma reflexão nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Vamos a ela, então. O título da reflexão de hoje é Princípios, Ação e Reação. Diz um provérbio que todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Diz o enunciado da terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação, que, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação com a mesma intensidade e que atua na direção oposta. Este princípio da física tem aplicação também, com as devidas adequações, nos mais variados aspectos das relações humanas. Grosso modo falando, se a ação é destrutiva, receberá como resposta a destruição. Se a ação é construtiva, receberá como resposta a construção. Faça o mal, recebe-se o mal. Faça o bem, recebe-se o bem. Simples, não é mesmo? Sim, é simples como enunciado, mas como prática ao longo da história humana, o que se tem observado é a prevalência das ações negativas. O resultado é visível, não tem sido e não pode ser positivo, mas, por paradoxal, poucos se dão conta disso. Caminhamos, como humanidade, para um mundo cada vez mais dividido por ódios mútuos, incompreensões e desejos de exterminação do outro, coroando negativamente o postulado da lei acima referida. Presente também na incipiente democracia brasileira, confirmando a lei da ação e reação, salvo exceções, a força dos instintos mais primitivos vem falando mais alto que a da razão e da sensatez no contexto político e social, mormente na nossa elite dirigente, capitaneada no seu executivo pelo seu atual presidente e nos demais poderes por seus representantes e membros, muitas vezes nada elogiáveis. Também. E objetos de repugnância por grande parte da nação. O que se vê é o desejo de destruir e de desconstruir o outro, usando-se e abusando-se do mesmo discurso que se diz pretender combater, o do ódio. Daí, o que vai resultar, e já estamos colhendo, não pode ser outra coisa a não ser mais ódio e desentendimento. Grandes dificuldades exigem homens com grandeza de espírito para a sua superação. Exemplos os temos ao longo da história, tais como Lincoln, Gandhi, Churchill, Mandela e outros, que pagaram o preço, alguns com a própria vida, para conduzir suas nações a um porto seguro diante dos grandes desafios então enfrentados. Se aqui no Brasil não os temos neste momento cruciante em que vivemos, o mínimo que se exige e se espera dos nossos dirigentes, em todos os níveis de poder, é que não fomentem ainda mais as divisões e que promovam a via do diálogo e do respeito mútuo como pacificação dos ânimos acirrados e das correntes divergentes. A agenda deve ser propositiva, a da construção. Caso contrário, colheremos mais do mesmo que já temos experimentado. O princípio é universal e se aplica de igual forma ao nosso microcosmo, à nossa vida pessoal. Somos atores também nesse grande palco da vida. Com quem temos andado? Comoção nacional. A morte do menino Henri Borel, ocorrida recentemente, vítima de atos de crueldade e violência por parte, supostamente, do padrasto Dr. Jairinho, com a conivência da mãe, tem causado grande comoção e indignação em todo o país. Em breve pesquisa do histórico do suposto autor principal do crime, Dr. Jairinho, vê-se que o caldo de cultura em que foi criado, alimentado e onde cresceu, que poderíamos chamar de modus formandi ou de modus informandi, é um verdadeiro caldeirão de bruxa, onde se misturam os piores ingredientes para a realização de um feitiço, presentes na figura de um pai autoritário, acusado de chefiar milícia poderosa no Rio de Janeiro e envolvimento com o pior espectro da religião no Brasil e com a política na sua pior acepção. O resultado, estamos a ver. Aproveito a oportunidade para manifestar aqui o meu mais profundo repúdio a todo tipo de pensamento único e hegemônico, seja de qualquer matiz, seja ele político, religioso, econômico, filosófico,
e por aí vai. Enfim, somos contra tudo isso. Saúde e paz a todos. Tenha uma boa semana e um bom dia.